do ensino à distância, né? Tinha muita gente que não gostava. As pessoas começaram a entender que é uma realidade. E você tem hoje, inclusive, profissionais que ensinam, principalmente ali mais o fitness aquático. Mas você tem alguma coisa nesse sentido na natação hoje de conhecimento de ensino? É possível hoje dar uma aula de natação, por exemplo, remota? Isso é inviável? Tem algum projeto de algum clube que pensa nesse sentido? Enfim, tem alguma coisa nesse caso? Carlos, eu não conheço. Mas uma vez eu estava nadando, aí um cara parou do meu lado, lá em Itaperuna. Ele ficou me olhando assim e falou assim, pô, você nada legal. Eu tô aprendendo a nadar agora. Eu falei, a gente não pode dar muita confiança, eu não consegue nadar, né? O cara tá querendo conversar. Ah, legal. Mas tô aprendendo a nadar sozinho. E como? Aí eu vejo os vídeos na internet de alguns professores e eu reproduzo aqui. Ele não nadava muito bem. Mas assim, isso é até meio óbvio. Mas a questão é, isso talvez seja uma mudança de percepção do processo de aprendizagem. E talvez seja um nicho para o professor começar a explorar. Tanto na formação de professores, quanto na formação de pessoas que querem aprender a nadar. Puxando isso um pouco para a gente, né, enquanto professores. Os professores, de uma maneira geral, as pessoas têm muita ideia de que a educação é um processo passivo. Então ele acreditava que estando dentro de sala com o professor, o fato de estar sentado ali, dormindo, sei lá o que ele está pensando, mexendo no celular, ele achava que estava aprendendo só porque estava perto do professor. Fazer isso e fazer isso na frente da tela do computador é a mesma coisa. Então você precisa ser ativo no processo de aprendizagem. Até lendo um artigo. Se você estiver lendo um artigo pensando em outra coisa, toda hora responde mensagem no WhatsApp, você não vai entender o que o artigo está te passando, nem o livro. Então você tem que ser ativo. Tá tendo aula remota, você tem que estar participando, anotando, fazendo considerações, pensando na sua realidade. Você pode aprender até com TikTok, imagina com o professor te dando aula remota. Só que você tem que ser ativo para poder entender. Isso aqui do TikTok não serve. Isso aqui serve. Né? Porque tem coisas na internet que são boas. Tem coisas que são ruins. Você tem que ter o discernimento para poder diferenciar. Não, e você falou até da fragilidade que ainda a gente tem na parte pedagógica. E talvez isso seja até uma linha. Sim. Né? Porque como é que vai ser daqui a 50 anos? Sim. Daqui a 50 anos ou daqui a 100 anos, talvez nós não estejamos aí mais no ambiente profissional, né? Mas quem estiver atuando, qual vai ser a tendência? Será que vai ser da mesma forma dos dias de hoje? Naturalmente você tem uma evolução. Então, pelo que você falou, me chama muita atenção, porque a partir do momento, né, que você tem uma estrutura, claro, precisa de um mínimo de estrutura, de repente uma televisão, um professor explicando, olhando, mas pode ser uma tendência nos próximos anos. Talvez alguns países já façam isso, né? Sim. A gente não tem, eu não tenho conhecimento, mas eu também acho que daria certo. Daria certo, né? Mais uma vez, tudo tem os prós e os contras, mas eu acho que até certo ponto daria certo. Eu acho que depende também de quem é o aluno, do que ele já sabe, do que ele não sabe. Porque, por exemplo, não dá pra gente falar isso numa escola. Sim. Como é que 50 alunos, 50 alunos, não dá, porque aí tem valores. O que a gente está falando é tirar o indivíduo que não sabe nadar e também não dá para ele colocar numa piscina que ele tem riscos de saúde, né? Segurança. Imagina, o cara vai ficar sem nenhum professor lá, sem ninguém, acontece uma coisa, quem que vai... Então tem algumas nuances, alguns detalhes importantes. Mas a gente está falando de uma estrutura de uma escola onde tem ali os seus professores. De repente, por exemplo, o professor Guilherme Tuxa é referência, a natação vai dar hoje um treinamento ao vivo e os professores auxiliando, olhando e tal. Pensei mais nesse sentido, né? E aí esse próprio aluno fala, eu sou da academia do Tuxa, veio o Michael Phelps, deu uma palestra, fez uma clínica online, a gente fazendo um movimento. Perfeito. Né? E claro que tendo ali um outro profissional.